Oiê! Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre uma passagem bíblica bastante conhecida. É a destruição de Sodoma em Gênesis 19, em que a mulher de Ló se paralisa como uma estátua de sal. Veja, Deus já havia avisado Ló para deixar a cidade. Ele iria destruir a cidade. Ele enviou 2 anjos para tomarem conta e proteger a casa de Ló. Nessa primeira parte, nós já vemos uma grande preocupação de Deus com o ministério da família. Quando ele avisa Ló, ele diz: saia com todos os que estão com você, sua mulher, suas filhas. Então Deus prioriza a família. Porém, Ló demora para tomar essa atitude. E quando a cidade já está um caos, aí sim ele pega suas filhas e sua esposa e foge para a cidade vizinha. Nesse caminho em que eles estão saindo da cidade, começa uma chuva de enxofre e a mulher de Ló olha para trás. Esse fato de olhar para trás nos remete a uma dor de deixar aquela vida confortável que ela tinha. Ela olha, ela se prende ao passado. Mas muito mais do que isso, se diz respeito aos desvios, às distrações do dia a dia. Porque esse movimento de olhar para trás tira o nosso foco do caminho, da verdade, do que Deus direcionou. Então não é só sobre ficar preso ao passado, mas também com todas as distrações e desvios que se colocam na nossa vida quando a gente vive no automático. E a gente acaba por tirar a nossa visão, o nosso coração, o nosso centro do que realmente importa, que é a obediência de Deus. Quando ela faz isso e se transforma em uma estátua de sal, fica paralisado, Ló segue com as suas filhas para outra cidade. E veja, ela não só colocou em risco a vida dela, como ela deixou uma família. Ela colocou em risco a própria família. Quando Ló segue em direção a outra cidade, ele se salva com as filhas. Mas qual será o impacto de uma família que cresce, que continua sem a esposa, sem a mãe no lar? Então é muito interessante a gente olhar quais as distrações estão tirando o nosso foco, mas também olhar para frente. Qual é o impacto que essas distrações vão ter se eu continuar dessa forma? Faz uma listinha. O que tem te tirado do foco? O que tem te mantido no automático e você não está prestando atenção, que está colocando em risco as suas prioridades, a prioridade de Deus para a sua vida? Lá no Evangelho de Lucas, Jesus vai falar e se referir à mulher de Ló exatamente nessa proposta. Jesus diz: lembrai-vos da mulher de Ló, no Evangelho de Lucas. E ele cita esse episódio justamente para indicar desobediência e apego, tentando salvar a vida daquelas pessoas dessas distrações do mundo carnal. Jesus alerta claramente para seguir a verdade, seguir o caminho que Ele está direcionando. Você realmente se despir da sua personagem material, humana, e entender que o caminho é um só. Deus já havia se preocupado com a família, já havia colocado a família em primeiro lugar. E mesmo assim, a mulher de Ló se distraiu e colocou em risco, colocou a família em segundo plano. Eu quero que você anote quais as distrações que estão te tirando do primeiro lugar que Deus colocou na sua vida. Anota aí
e toma a decisão de eliminar essas distrações da sua vida. Não se paralise como a mulher de Ló fez. Não se apegue aos desejos carnais. Mantenha o foco em Deus. Ele já se preocupou com tudo e fez tudo perfeito. É só você seguir em obediência. Veja, quando Deus já deixou priorizado a família, Deus já mostra que existe uma nova geração para vir. Deus mostra que aquilo tudo, aquele sacrifício, aquela obediência a Ele vai trazer novos frutos, um novo legado. Então, entenda, legado não se herda, se constrói.